noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Você que nos acompanha nessas lives, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu quero agradecer você, quero pedir a sua oração para que nós possamos, nesta noite, de fato, entregar a palavra do Senhor, que Deus use o pastor Gerson, que irá nos ministrar, que todos os nossos equipamentos, internet, não tenham problema algum. Há um texto na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero convidar você nesse instante a abaixar a tua cabeça, a fechar os teus olhos. Se você não tem esse hábito, não tem problema, pode ficar de olho aberto, mas nesse instante é o momento em que a gente vai falar com Deus, tá? E a gente tem o hábito de fechar os olhos, né, para que nada, absolutamente nada, nos atrapalhe nesse momento de comunhão. Então vamos orar, vamos falar com Deus neste instante. Deus bendito, no nome santo de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na tua presença. E nós queremos te agradecer a Deus porque em Jesus o Senhor transformou a nossa história. Em Jesus, o Senhor nos transformou em filhos teus. E em Jesus, o Senhor nos deu a vida eterna. Por isso, nesse instante, antes de quaisquer outros atos deste culto, ó Pai, nós confessamos a Ti o nosso pecado, reconhecemos, ó Deus, a nossa iniquidade. E sabemos que em Jesus, o Senhor perdoa, nos purifica e nos transforma, Pai. Graças a Ti por tudo isso. Recebe nesta noite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por esta vida que o Senhor nos deu. Ajuda-nos a sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que possamos anunciar o Teu Evangelho. Que ele chegue assim àqueles que estão necessitando da Tua palavra. Aqui em Campinas, no nosso estado de São Paulo, no nosso país e em todo o mundo, ó Deus. Te agradecemos por esse instrumento. Ajuda-nos, ó Pai. Guarda-nos, proteja-nos, ó Deus. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Graças a Deus por esse grande presente que é a salvação em Cristo Jesus. Há um texto que foi escrito pelo salmista lá no Salmo 122, verso 1. Eu, pelo menos que nasci na igreja, né? Meus pais, minha mãe era cristã praticante, né? Conheço esse texto há muito tempo mesmo. Esse salmo, ele diz o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tem todo um contexto desse salmo que a gente pode conversar, quem sabe mais para frente, né? Eu, pastor Gerson, a gente pode, quem sabe, Deus colocando aí, a gente compartilhar com vocês desse texto todo. Mas eu quero dizer para você, no final do culto de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da volta ao uso do templo. Tá? Prefeitura de Campinas, desde a segunda-feira passada, liberou para que as igrejas pudessem voltar a se reunir com algumas limitações. Então, no final do nosso culto, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, tá bom? Um pouquinho sobre essa questão. Você já deve estar vendo por aí os nossos textos, os nossos comentários sobre a questão do nosso WhatsApp, sobre a questão de compartilhar as nossas lives, os nossos horários. Então, meu irmão, é aquilo que a gente sempre diz, né? Para que esta mensagem, para que este culto vá o mais longe possível, ele depende agora de você, né? Eu estou aqui, pastor Gerson aqui, a nossa equipe toda, presbítero Tiago, e toda a nossa equipe trabalhando para que isso aconteça, mas quem de fato vai encaminhar esse culto, vai compartilhar para que ele chegue mais longe é você. E isso é só você que pode fazer, meu irmão, minha irmã, para que de fato essa mensagem vá o mais longe possível. E nessa noite nós vamos fazer diferente, né?
Geralmente nós para as nossas vidas aquilo que Deus tem a nos dizer, e depois da mensagem, então, nós iremos adorar a Deus, e no final do culto a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão do retorno aí autorizado pela prefeitura. Eu quero desafiar você nesse instante, meu irmão, minha irmã, a de fato prestar atenção, né? É um tempo tão pequeno onde somos ensinados, somos admoestados, somos incentivados pela palavra. É um tempo tão curto do nosso dia, né? Então, eu quero desafiar você a sua concentração, né? A gente tem falado que em casa a gente conversa um pouco mais, em casa a tendência da gente é levantar e buscar uma água e tudo mais. Então, eu quero desafiar você a, nesse tempo agora que será ministrado pelo pastor Gerson, que você preste atenção naquilo que Deus tem a dizer a você. O instrumento é o pastor Gerson, mas é Deus quem irá falar a cada um de nós. Tá? Então, preste atenção. Obrigado, Itamar. Muito obrigado. Queria dar o meu boa noite aos irmãos, às irmãs, saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria nós estarmos juntos novamente para, nesta live, estarmos compartilhando uma porção da palavra de Deus contigo, né? É sempre uma alegria para nós entrarmos aí na tua casa e participarmos juntos deste culto de adoração a Deus. Essa noite, eu queria conversar com você sobre o seguinte tema: perguntas embaraçosas. Perguntas embaraçosas. Para quem é tímido, como eu, e como outras pessoas da igreja, que a gente conhece bem, a gente não gosta muito de perguntas embaraçosas, né? Quem é todo mais saidinho sempre tem uma resposta a dar para as perguntas embaraçosas. Quem é tímido sempre fica enrolado com as perguntas embaraçosas, né? Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E, para isso, eu gostaria de te convidar para a leitura do texto que está no Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 15 a 17. Evangelho de João, capítulo 21, 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queria te convidar para mais uma oração. Senhor, nós estamos na tua presença, maravilhosa presença, Senhor, e diante da tua palavra que acabou de ser lida, Senhor. E nesse momento eu quero suplicar ao Senhor, suplicar ao teu Santo Espírito, que venha trabalhar os nossos corações conforme a tua vontade. Abre o nosso entendimento, nosso coração, para nós compreendermos, ó Pai, toda a tua vontade, todo o teu querer. Que nós possamos ficar atentos, aprendendo da tua palavra, e mais do que isso, Senhor, que a gente coloque na prática do nosso dia a dia. Abençoe as nossas vidas, ó Pai. Mantenha, Senhor, nossa cabeça. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, com certeza, né? Com certeza mesmo, eu posso dizer para você que a maioria de nós já esteve
diante de uma pergunta embaraçosa. Quem é pai, quem tem filhos pequenos, e os filhos já estão naquela idade de ficarem curiosos e fazer um monte de pergunta, com certeza esses pais já estiveram diante de seus filhos com uma dessas perguntas que nos deixam, por vezes, embaraçosos, sem saber o que responder, muitas vezes no momento, ou talvez porque a gente esteja perto de alguém. Mas isso é uma coisa que pode acontecer com os adultos também, né? Muitas vezes, dependendo do lugar, dependendo da situação, alguém faz uma pergunta para nós e o momento não é oportuno para responder, nem a ocasião é propícia, e a gente fica embaraçado com aquela colocação, com aquela pergunta. Às vezes, as respostas que a gente precisa dar para aquela pergunta não é ali o local adequado, e a gente fica realmente muito embaraçado com isso. Mas interessante que, muitas vezes, as perguntas embaraçosas nos ajudam. Elas nos levam a uma reflexão mais profunda, elas nos levam a pensar a respeito do assunto, ou a buscar respostas em algumas coisas que a gente não estava nem pensando no momento, né? E eu queria, então, conversar um pouquinho com você nessa noite sobre esse assunto, né? E que envolve a pessoa de Jesus Cristo, de Pedro, né? Esse diálogo que aconteceu entre eles. Eu queria falar um pouquinho desse contexto, para você que não é tão familiarizado assim com a Bíblia, que está nos ouvindo, para que você entenda esse diálogo, né? Quando aconteceu e por que aconteceu. Esse é o último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21. Jesus tinha morrido e tinha ressuscitado. Já estava naquele período de 40 dias que Jesus esteve aqui na terra depois da sua ressurreição. E Jesus já tinha aparecido para os seus discípulos algumas vezes. Ele já tinha aparecido no próprio domingo da ressurreição, aparecido para Maria Madalena. Ele já tinha aparecido lá para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele já tinha aparecido para os 10 discípulos. Por que 10? Porque o Judas já não estava mais entre os discípulos, né? Ele tinha sido enforcado. E o Tomé não estava presente na primeira oportunidade. E Jesus já tinha aparecido para os 11, agora com Tomé, né? E essa oportunidade aqui é uma outra oportunidade que Jesus apareceu àqueles discípulos. O Pedro tinha ido pescar com mais alguns discípulos. Na realidade, mais 6 discípulos. Então, um total de 7 discípulos tinham ido pescar com o total de pessoas com Pedro. Eles passaram a noite pescando lá no Mar da Galileia, no Mar de Tiberíades, e estava amanhecendo o dia, eles não conseguiram pegar nenhum peixe, estavam voltando por a margem, e alguém lá da margem gritou para eles para jogarem a rede do outro lado do barco, né? E quando eles fizeram isso, uma grande quantidade de peixes vieram na rede. E aí eles acordaram, né? Acordaram. Eles perceberam que era Jesus, né? E aí, logicamente, eles pularam na água, Pedro foi correndo, foram se encontrar com Jesus. Quando eles chegaram ali na praia, Jesus já tinha ali perto dele peixe assado, tinha pão, e Jesus sentou com eles e comeu com eles. O texto fala que eles não diziam nada, ficavam calados, né, observando, olhando, presenciando, até que depois que eles comeram, Jesus começou esse diálogo com Pedro, né? E interessante que a pergunta embaraçosa de Jesus para Pedro é uma pergunta bem direta, né? Jesus faz uma pergunta sem rodeios nenhum para Pedro. Ele vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama mais do que esses outros me amam, né? É uma pergunta difícil naquele momento para o Pedro. Imagino como o coração do Pedro estava, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu não sei o que deixou o Pedro mais embaraçado, se foi a pergunta de Jesus ou se foi o fato
de Jesus ter perguntado para ele 3 vezes a mesma pergunta. Mas essas perguntas tão impactantes de Jesus para Pedro, elas provocaram transformações tão grandes na vida daquele apóstolo, né, e no seu ministério. E a gente vai ver aqui algumas lições, né, que o texto traz para nós nessa noite, e a importância desse diálogo de Jesus com Pedro. Primeira lição que eu queria tirar aqui, irmãos, que essa pergunta de Jesus é uma pergunta que provoca mudança de rumo. O Pedro estava desnorteado, ele tinha perdido o rumo, ele tinha perdido a direção. Desde que ele tinha traído Jesus, ele não conseguia se achar, nada estava bom para ele. Esses pensamentos martelavam a sua mente, seu coração doía, e toda hora ele estava pensando nisso, né? Como que isso pode ter acontecido com ele? Interessante que nessa oportunidade em que Jesus aparece aqui na praia para eles, visto Jesus, não tinha acalmado seu coração, não tinha trazido conforto e paz para o seu coração, ele continuava com o coração triste, angustiado. Na realidade, o Pedro estava com um sentimento de dor e raiva no seu coração com ele mesmo, por ele ter traído seu mestre. E o fato dele ter ido pescar dá para a gente uma ideia do que era isso. O Pedro era muito próximo de Jesus, era do círculo mais chegado de Jesus, e o fato dele ter traído Jesus, apesar de ter sido avisado por Jesus, deve ter trazido uma convulsão muito grande na cabeça dele. E quando ele decide pescar, nada mais, nada menos que ele está querendo fazer é tentar esparecer, tentar tirar da cabeça tudo aquilo que estava incomodando o seu coração, incomodando a sua alma. Agora, o Pedro, então, o desânimo dele, ele estava passando para todo o grupo de discípulos de Jesus, né? E aí, né, Jesus aparece, né, ali na praia, e Jesus vem com essa pergunta embaraçosa para Pedro, né? Pedro, você me ama? Né? Você me ama? E quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, Jesus está querendo trazer o Pedro para a realidade dele. Não dá para voltar para trás. Não era para caminhar em direção contrária. Jesus queria que ele continuasse caminhando para frente. E aí a intenção de Jesus é trazer, então, Pedro para a realidade do momento que ele estava passando. Irmãos, eu fico pensando nessa questão de perguntas embaraçosas, né? Como que Deus gosta de fazer isso conosco, né? Eu estava me lembrando lá no começo, nas primeiras páginas da nossa Bíblia, há aquela história tão significativa de Adão e Eva no paraíso. E como eles erraram, como eles pecaram. E quando Adão desobedeceu, ele pecou, e ele percebeu que ele já era conhecedor do bem e do mal, e ele percebeu que estava nu, ele se escondeu entre as árvores, entre os arbustos, ele se escondeu. Porque Deus vinha falar com ele toda tarde. E ele se escondeu de Deus. Então, quando Deus se apresenta ali, quando Deus se aproxima, Deus faz a seguinte pergunta: onde você está? Onde você está? Irmãos, é claro que Deus sabia onde Adão estava. Deus sabe todas as coisas. Mas a pergunta que Deus estava fazendo naquele momento para Adão é para que ele viesse à sua realidade e enfrentasse as coisas que tinha que enfrentar. Coisa semelhante acontece conosco quando a gente peca, quando a gente erra. Quando a gente faz alguma coisa que não deve diante de Deus, a gente muitas vezes fica fugindo do confronto, fica fugindo do acerto, fica fugindo daquilo que a gente tem que fazer. Quando a gente toma um caminho torto,
a gente tem que voltar a se encontrar com Deus e colocar diante de Deus a nossa vida, porque Deus fica perguntando para nós: onde você está? O que é que você está fazendo? Por que você veio parar aqui? Por que você não está caminhando? E a gente precisa responder essas perguntas para Deus. O desejo de Jesus para as nossas vidas é que a gente volte à nossa caminhada. Jesus não quer que a gente volte para trás. Jesus não quer que a gente caminhe fora do caminho dele. Nós começamos uma caminhada com Jesus. É uma caminhada rumo aos céus, rumo à nossa casa com o Pai. E Jesus espera a nossa caminhada sempre firme rumo a ele. Mas quando a gente sai fora, Jesus quer nos trazer de volta. Por isso que ele vem e pergunta para nós: o que você está fazendo? Onde você vai? Onde você está? Por que você está aí? Aí não é o seu lugar. Não é o seu lugar. Então, Jesus quer corrigir o nosso rumo, irmãos. Aquilo que Jesus faz conosco, aquilo que Jesus pergunta para nós, é para corrigir o nosso rumo. Mas eu queria falar ainda de uma segunda lição, que a pergunta de Jesus provoca. A pergunta de Jesus provoca uma atitude contra o pecado, irmãos. Uma atitude contra o pecado. O grande problema do coração de Pedro era o pecado. O pecado que ele tinha cometido contra Jesus. A notícia da ressurreição de Jesus foi uma notícia maravilhosa. Eu imagino que a euforia dos discípulos, quando eles viram Jesus, quando eles perceberam que Jesus estava vivo, mesmo não entendendo ainda muito bem as coisas que estavam acontecendo, eles estavam digerindo aquilo tudo nas suas cabeças, nos seus pensamentos, mas deve ter sido uma tremenda alegria ver Jesus ressurreto. Só que Pedro continuava triste. Pedro continuava com o coração amargurado. Pedro continuava cheio de desesperança. Por quê? Porque parece que isso doía mais no seu coração agora. Agora que ele viu que Jesus estava vivo, que Jesus era realmente o Messias, era o Mestre, era o Filho de Deus, mais ainda doía seu coração. Como eu pude fazer isso com meu Mestre? Como eu pude traí-lo? É um grande problema o pecado para as nossas vidas, irmãos. Quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós fugimos da presença de Deus por causa do pecado, algumas coisas acontecem com a nossa vida. Primeiro, a gente perde a comunhão com Deus. Segundo, a gente perde a comunhão com os irmãos. A gente se afasta. Terceiro, a gente perde a comunhão com a igreja. Aquela reunião gostosa que faz tão bem para a gente estar junto. A gente perde essa alegria. Davi falava no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da tua salvação, porque o pecado tira essa alegria do nosso coração. E, em quarto lugar, o pecado ele cria barreiras no nosso coração, na nossa vida. Barreiras que, às vezes, são difíceis a gente transpor. E quando Jesus vem até Pedro, e Jesus diz assim para Pedro, Pedro, você me ama? Você me ama, Pedro? Jesus está dando uma oportunidade para Pedro. E a oportunidade que Jesus está dando para Pedro é para que Pedro possa dizer assim para Jesus, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Pedro pôde fazer essa confissão diante de Jesus. Irmãos, quando lá ainda em Gênesis, quando aconteceu o primeiro homicídio, o Caim matou Abel, e depois de Caim ter matado Abel, Deus veio conversar com Caim. E Deus fez essa pergunta também, uma pergunta embaraçosa para Caim. Deus perguntou para Caim, onde está Abel, o teu irmão? Onde está Abel, o teu irmão? Novamente, Deus sabia de todas as coisas. Deus sabe sempre. E quando ele faz essa pergunta para nós, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando Deus chega para nós e fala, o que você fez?
Olha só o que você aprontou, o que você fez com teu irmão, o que você fez com a tua esposa, o que você fez com o teu filho, o que você fez? Jesus está dando para nós uma oportunidade da gente vencer o pecado, da gente se arrepender, da gente mudar a situação da nossa vida. Tudo que Jesus quer é que a gente mude, que a gente peça perdão e que a gente continue caminhando. Jesus quer que a gente retome a caminhada. Jesus não quer ver a gente parado no meio do caminho. Jesus não quer ver a gente destruído. Ele quer ver a gente renovado, restabelecido e continuando. E aí eu queria falar, então, para você de uma terceira situação que a pergunta de Jesus provoca. A pergunta de Jesus provoca restauração. Irmãos, antes desse encontro de Jesus com Pedro, a gente, ali na beira do mar, né, de Tiberíades, do lago de Genezaré, o coração de Pedro era só tristeza, só frustração, só mágoa, só irritação com ele mesmo, né? Pedro estava mal, muito mal, né? Nada estava bom para ele. Porque o pecado faz isso com a gente, né, irmãos? O pecado nos joga para baixo, ele nos afasta, ele tira a nossa alegria, ele deixa a gente triste, derrotado, né? Nossa vida fica torta, né? E se a gente não dá um jeito de resolver isso, a gente não consegue sair daquela situação. E tudo que a gente tem, a alegria se transforma em tristeza, né? Qualquer sentimento bom no coração se transforma em angústia. Mas quando nós pedimos perdão para Deus, quando a gente se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eu te amo, me perdoa, eu não quero fazer mais isso, eu estou arrependido do que eu fiz. Então, aquela tristeza que está presente no coração volta a ser alegria. A alegria do nosso coração é restituída. A angústia, o medo, o temor se transforma em paz. E aquele sentimento de solidão, de estar sozinho, de estar caminhando sozinho, vai embora, porque a gente percebe que Jesus está conosco, que ele segue conosco na jornada. E a gente pode retomar a caminhada assim, sem outros transtornos. Por quê? Porque aquilo ficou para trás. Um texto muito interessante da palavra de Deus que eu vejo é um texto que aconteceu com Davi, quando Davi pecou, quando Davi cometeu adultério com a Batseba. É muito interessante a situação de Davi, porque Davi cometeu pecado contra Deus e contra Batseba, e ficou tranquilo, né, por um tempo, né, sem uma ação mais positiva em direção a Deus, né? E era uma tarefa difícil. Você imagina um profeta chegar para o rei Davi e trazer uma admoestação para ele, né? Uma palavra de Deus para ele. Pode ser que Davi aceitaria, pode ser que não aceitaria. Natan não sabia como ia ser recebido, apenas ele sabia que ele tinha que falar. Ele tinha que pensar em alguma coisa para falar. Então, Deus deu sabedoria para Natan, e Natan fez uma historinha, né? Um fato que ele criou e trouxe na presença de Davi, para que Davi julgasse o caso. Ele falou para Davi, Davi, um comerciante rico do teu reinado, ele tem muitas ovelhas, muitos empregados, ele é rico, e ele tem um empregado que é pobrezinho, tem alguns filhos, e tem só uma ovelhinha, né? Uma ovelhinha muito querida deles, porque é única, e eles gostam muito da ovelhinha. E acontece que veio um visitante na casa do homem rico, e o homem rico, em vez de pegar uma ovelha do seu rebanho, ele mandou pegar a ovelhinha
daquele pobre senhor que só tinha aquela ovelhinha. Davi, quando ouviu essa história, e foi um fato trazido para ele julgar, ele ficou furioso. Ele falou: esse homem merece morrer. Esse homem não pode ficar vivo por ter agido dessa forma. E aí o Natan aproveitou, então, essa oportunidade e falou para o Davi: você é esse homem. Você é esse homem. E foi desse jeito que ele atingiu o coração de Davi. E Davi se arrependeu profundamente do seu pecado. Aí ele caiu em si. Foi quando ele escreveu o Salmo 51. Aquele sentimento de culpa, sentimento de dor no coração, sentimento de tristeza, de ter desagradado a Deus, ele só vai embora quando a gente pede perdão. O coração precisa ser curado. O coração precisa ser sarado. E isso só acontece quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão, e quando a gente faz isso, quando a gente se arrepende, pede perdão, o caminho da restauração está aberto. O Pedro, ele errou sim, ele errou, ele negou a Jesus, mas ele se arrependeu. Quando Jesus veio falar com ele, se arrependeu. Ele voltou para os caminhos do Senhor. E foi um grande servo de Deus. Ele se levantou naquele momento muito mais forte, muito mais fortalecido na sua fé, no Senhor, e pôde ser, dali para frente, um servo muito mais preparado para a obra de Deus. Irmãos, nós sabemos que nós somos pecadores, assim como Pedro, assim como Davi, assim como outros tantos que a Bíblia mostra para nós somos pecadores. E tantas vezes o pecado nos afasta de Deus, nos entristece, nos leva para longe dos caminhos de Deus, e tudo que Jesus quer é que a gente reconheça isso, que a gente se arrependa, que a gente entenda que a gente fez alguma coisa que desagrada a Deus e que a gente está fora da presença de Deus por causa do pecado. Mas o caminho é a restauração. E a restauração passa pelo arrependimento e pelo perdão dos pecados. Quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão para Jesus, nossos pecados são perdoados. Pode ser os piores pecados, pode ser os pecados mais graves, como foi o de Davi, como foram os pecados lá do ladrão da cruz. Mas há perdão para quem se arrepende. E aí, irmãos, eu queria concluir falando de uma quarta lição aqui para nós. É que a pergunta embaraçosa de Jesus, ela provocou em Pedro uma ação para o serviço. A pergunta provoca ação para o serviço. Irmãos, quando Jesus fez a pergunta para Pedro 1, 2, 3 vezes, e Pedro sempre respondeu a mesma coisa, e a pergunta sempre foi a mesma, mas quando Jesus fez pela terceira vez, com certeza o Pedro ficou com o coração muito apertado. E o texto fala que ele ficou muito triste, porque Jesus estava perguntando pela terceira vez. Por que ele ficou triste? Com certeza, toda a cena da traição de Pedro e Jesus veio à sua mente, veio ao seu coração. E ali houve o seu grande arrependimento. Como ele estava arrependido? Como ele estava aborrecido com ele por ter feito isso. Ele busca uma resposta para Jesus lá de dentro do seu coração, lá do seu íntimo. Ele fala para Jesus: Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, está vendo como eu estou triste, como eu estou arrependido. E assim é Jesus com as nossas vidas, irmãos. Ele fica esperando que a gente tome esta mesma atitude. Ele fica esperando que a gente volte para a jornada. Eu queria lembrar um fato que está registrado lá em 1 Reis, capítulo 20, para que a gente se lembre de uma coisa muito interessante que aconteceu na história do povo de Israel. O rei
de Israel nessa época, era rei em Samaria, era Acabe. Ele era casado com a Jezabel, uma rainha dos Sidônios, uma rainha estrangeira, e tudo que essa rainha fez foi terrível para o reinado de Acabe. E ela trouxe uma coisa muito terrível para Israel, que foi a idolatria a Baal. Idolatria. E aquela idolatria se difundiu no reino. Era o tempo do profeta Elias. E foi um tempo muito duro para Elias. Os profetas de Deus foram muito perseguidos, foram mortos, foram dizimados. Sobraram muito poucos profetas. Eles tinham que ficar fugindo para não serem mortos. E teve uma certa ocasião que Elias foi instrumento nas mãos de Deus para um grande desafio. Ele se encontrou com Acabe e desafiou os 450 profetas de Baal para fazerem um confronto com Deus. O Elias queria mostrar quem era Deus para o povo de Israel. Esse confronto foi realizado lá no Monte Carmelo e o Elias pediu que os profetas de Baal preparassem o seu altar. O Elias preparou o seu altar e a ideia era a seguinte: os dois grupos iam fazer uma oferta ao seu Deus. Os profetas de Baal iam fazer Baal e o Elias ia fazer o Senhor. E aquele que respondesse do céu com fogo era Deus. Olha a ousadia de Elias, irmãos. E aqueles profetas de Baal oraram ali a manhã toda e nada aconteceu. E quando Elias orou, desceu o fogo do céu, consumiu o altar, consumiu tudo que estava ali à frente, né? E houve ali uma grande restauração do povo de Israel. Eles viram quem era o Senhor. Quem era o Senhor. Foi uma cena tremenda naquele dia. Só que, passado pouco tempo depois desse momento, o Elias soube que a Jezabel queria matá-lo. E ela mandou falar para Elias: amanhã você vai estar morto, porque eu vou matá-lo. E Elias, com medo de Jezabel, fugiu, né? Fugiu dali. Irmãos, nós somos assim, né? Nós somos assim, igual Elias, né? Um dia nós tomamos café lá em cima, outro dia nós tomamos café lá embaixo, né? Nós somos instáveis assim, né? E ainda bem que Deus conhece nossos corações e sabe que nós somos assim, né? E Elias fugiu, foi para o deserto, foi se esconder com medo de Jezabel. E quando ele estava lá, escondido numa caverna, no deserto, ele pedindo a morte para si, para Deus, pedindo para Deus levar a vida dele, Deus apareceu para ele. E Deus fez uma pergunta muito embaraçosa para Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Né? Elias, o que você está fazendo aqui? Deus dizendo para Elias: tem muito serviço para você ainda, meu servo. Tem muita coisa para você fazer ainda. Não é tempo de você se enfiar numa caverna. Não é tempo de você se esconder. Não é tempo de você fugir. É tempo de você trabalhar. É tempo de você fazer a obra. Essa pergunta de Deus para Elias trouxe Elias de novo para a realidade da vida ministerial dele. Ele continuou fazendo o serviço de Deus. E foi o grande profeta, até Deus o tomar para si, quando ele subiu na carruagem de fogo. Quando Jesus veio à busca de Pedro, irmãos, ele queria trazer Pedro a essa restauração. Quando ele fez essas perguntas embaraçosas para Pedro, ele queria ouvir a confissão de Pedro. Ele queria ver como estava o coração de Pedro. Ele queria trazer a restauração do Pedro. E Jesus sempre respondeu para Pedro a mesma coisa: pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito o que fazer. O trabalho só está começando. Você não viu nada ainda. Você não sabe o que você vai passar ainda. Por causa de mim, por causa do Evangelho. Há muitas pessoas para serem alcançadas. Há muitas pessoas para você pescar como pescadores de homens que eu te chamei. Eu quero que você pastoreie o meu rebanho.
Eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você, terminando esta mensagem. Qual que é o serviço que Jesus está mandando você fazer? Qual que é o serviço? Jesus tem um serviço para todos nós. Ele tem um serviço para mim, que sou pastor, para o Itamar, mas ele tem um serviço para os presbíteros, para os diáconos, para você que é líder de ministério da igreja, para você que é líder de célula, para você que é membro da igreja, para você que mora perto de uma pessoa que é teu vizinho e não conhece Jesus ainda, para um colega de trabalho que não conhece Jesus e que você está perto dele todos os dias. Há muito trabalho a ser feito, meus irmãos. Deus está perguntando para nós: o que você quer fazer para Jesus? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que trabalho que o Senhor quer que eu faça? Há muito trabalho para ser realizado, eu sei. O Senhor falou isso para Pedro, o Senhor está falando para mim hoje. Há um trabalho a ser feito. Há um trabalho a ser feito. Não adianta a gente ficar escondido na nossa caverna. Hoje nós estamos na nossa casa. Podia dizer metaforicamente que nós estamos na nossa caverna aqui, mas não estamos na caverna, irmãos. Não estamos. A igreja não está nos porões. A igreja não está nas cavernas. A igreja está proclamando a palavra de Deus. Essa live é um exemplo disso. E muitas igrejas estão fazendo isso. O evangelho está sendo proclamado com uma grande imensidade, Senhor, os irmãos. O Senhor está sendo falado, o seu nome está sendo proclamado. E você tem o telefone, e você tem o celular, e você tem as redes sociais. Você pode fazer muita coisa. Você pode orar pelas pessoas, você pode conversar com as pessoas, você pode evangelizar as pessoas utilizando o teu celular. Você já experimentou ligar para alguém e ler um salmo para a pessoa, um versículo, um texto da Bíblia que Deus mandou você ler e levar para essa pessoa? Você já experimentou fazer isso? Você já experimentou ver como que isso é abençoador para a tua vida? Sem falar no quanto é abençoador para outra pessoa. Eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, a sair da sua caverna. Há muito trabalho para fazer. O Senhor quer usar a tua vida. Ele quer usar a tua vida para abençoar outras vidas. Há muito trabalho para nós fazermos. Há muita coisa para nós realizarmos. Hoje nós estamos assim, mas Deus está dando condições para a gente fazer a obra. Daqui a um tempo, talvez a gente já esteja na igreja. Não sei, Deus é que sabe. Mas o que nós vamos fazer depois? Nós vamos voltar à vida cômoda de antes? De irmos na igreja todos os domingos, ouvirmos uma boa palavra e voltarmos para casa e ficar só nisso? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você nessa noite. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Minha vida está aqui. Eu te amo, Senhor. Eu quero dizer como Pedro disse para Jesus: eu te amo, Senhor. Eu quero que a minha vida seja útil na tua presença, Senhor. Eu quero orar com você nesta hora. Santo e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, é tão maravilhoso nós estarmos na tua presença, Senhor. É tão maravilhoso nós conhecermos a tua palavra, sermos desafiados pela tua palavra e saber que esse Deus que é o Senhor Todo-Poderoso, Senhor do universo, dono do universo, dono de todas as coisas, é o Deus que se inclina para nós, que olha para nós e que faz perguntas para nós e quer saber por que nós estamos nos enfiando nas cavernas, ó Pai da nossa vida. Ó Senhor, mostra para nós, ó Pai, o trabalho que o Senhor quer que a gente faça. Há muita coisa para fazer, eu tenho certeza.
E o Senhor quer que a gente faça, que a gente faça, Senhor. Por isso, ó Pai, nos abençoe, Senhor. Use as nossas vidas, ó Pai. Tira de nós o comodismo, Senhor. Tira de nós, ó Pai, o sossego, a tranquilidade, ó Pai, de achar que está tudo bom. Está tudo bom, Senhor. O mundo jaz no maligno, precisa de Ti, Senhor. As pessoas estão precisando de Ti, ó Pai. Os nossos amigos estão precisando de Ti. Os nossos parentes estão precisando de Ti. Usa as nossas vidas, ó Pai, para levar a Tua palavra. Ó Deus, eu peço que o Senhor toque no coração de cada um agora, Senhor. Cada um que ouviu a Tua palavra nesta noite, desafie cada coração, Senhor. E aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e ainda não fizeram um compromisso contigo, Senhor, nós clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite essas vidas, visite esses corações, ó Pai. Que essa noite seja uma noite de transformação, que essa noite seja uma noite de reconciliação, que seja uma noite de dedicação a Ti, ó Pai. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Itamar, estou devolvendo a palavra para você agora, para você assumir aí, dar continuidade, tá bom? Amém, pastor Gerson. Realmente Deus nos ajude em tudo isso. Nós vamos louvar e adorar a Deus nesse instante, através de alguns cânticos que o conjunto não, né? Alguns irmãos, Gustavo, o Igor e o Mateus, prepararam para louvar e adorar a Deus. Vamos acompanhar nesse instante louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Boa noite, pastor. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês. Eu fiquei aí umas semaninhas longe. Os meninos aqui me deram folga. Fiquei um tempinho aí afastado. Brincadeira, fiquei em casa mesmo. Só ouvindo a palavra e louvando com eles. Mas hoje estou aqui de novo. Nós vamos louvar o Senhor nessa noite. Vocês aí na sua casa e nós aqui. Lembrando, né, que nós estamos tomando todas as precauções aí, máscarazinha, a gente agora vai falar todos os domingos da máscara, porque o pastor falou que nós temos que falar, Mateus. A sua máscara está ali, né, Mateus? A minha está aqui, a do Igor está ali, então todo mundo de máscara. Pessoal, Deus abençoe e vamos louvar o Senhor agora, agitado um pouquinho, que você possa louvar o Senhor aí na sua casa. Tira a mesinha aí, vamos louvar o Senhor. Bora lá, Igão. Vamos lá, palmas aí na sua casa. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. Única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Meu bom Jesus, eu Te louvarei, Te glorificarei, eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei.
todo tempo te adorarei. Adore o Senhor aí na tua casa. Palmas, arrasta as mesinhas e adora o Senhor. Família toda. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém, glória a Deus. Você aí também ficou com saudade de estarmos aqui louvando e adorando o nome do Senhor? Se Deus quiser, isso tudo vai passar logo. Nós vamos estar todos juntos aqui louvando e adorando ao nome do Senhor. O chamado Onai completo, a igreja lotada, se Deus quiser. Nós continuamos orando por isso, não é mesmo? Continue aí na sua casa, baixe sua cabeça, adore ao Senhor, faça desse louvor a tua oração aí na sua casa. Lembrando, compartilha esse culto agora aí, compartilha a nossa live, para que as pessoas possam ser alcançadas. Amém, meu irmão? Adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque é isso que o Senhor espera. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, Senhor, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar no meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Nós queremos, Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar no meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu
quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Adora o Senhor. Eu quero matar minha carne. Adora o Senhor na sua casa. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que a minha vida, de fato, seja a tua vida, Senhor. Que a sua vida domine todo o meu querer, toda a minha vontade. Que nós, de fato, façamos dessa realidade ou essa realidade nas nossas vidas. Muito bem, meus irmãos. Nós temos alguns avisos aqui. Não se esqueça que no finalzinho a gente vai falar sobre essa questão da liberação da prefeitura, tá? Mas nós temos os nossos horários das nossas lives. Você já sabe muito bem que é às 9h30 no domingo, às 19 horas também no domingo. Mas nesse sábado agora, nós teremos um recadinho. E a gente vai assistir esse recado aí, tá bom? Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Hoje, eu e o Vinícius, nós estamos aqui para passar um recado muito bacana para vocês, que é a próxima rede de jovens e adolescentes que vai acontecer no próximo final de semana, que tem um tema super legal. Igreja pra quê? Boa noite, igreja. É isso mesmo. E para falar desse tema, temos um convidado muito especial, assim como os outros que já participaram conosco. Ele estará com a gente no próximo sábado. Ele se chama Eduardo Galassi. E para você conhecê-lo melhor, participe da rede. Ele vai estar falando um pouco mais dele e vai estar contribuindo do conhecimento que ele tem para com a gente. Então participe, será no próximo sábado, dia 20, às 19 horas. Espero todos vocês. Esperamos vocês lá, hein? É isso aí, galera. Deus abençoe. Muito bem, muito bem. Nós temos, então, a rede que vai ser realizada no próximo sábado. Quem assistiu a última viu que, de fato, foi algo muito bacana e a expectativa é que essa também continue do mesmo jeito. Então, fica o convite aqui. Próximo sábado, 19 horas, a rede dos jovens e dos adolescentes. Irmãos, nós temos aqueles avisos nossos ainda da questão dos dízimos, né? Você que é membro da igreja, o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, especialmente para os nossos missionários, né? Não deixe de fazer, não deixe de contribuir e, havendo necessidade, entre em contato com os pastores, com o nosso tesoureiro. Se você não conseguir fazer essa transferência, nós providenciaremos uma maneira de chegarmos até você, que esse dízimo, então, chegue às mãos do nosso tesoureiro. Fundamental também, meu irmão, é o sustento em oração, né? Paulo fala muito bem que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o ser humano, mas é contra as forças espirituais, tá? Então, e a gente vence isso através da oração, através do jejum, através dessa comunhão e dessa intimidade com Deus. Então, o relógio de oração, você que assumiu um horário, não se esqueça. Não se esqueça. Se você tem dificuldade, coloque seu celular para despertar, para que você
de fato, possa honrar com esse compromisso. Muito bem, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre essa questão, porque eu e o pastor Gerson, juntamente com alguns cineastas famosos aí do nosso planeta, produzimos um filme, um vídeo, tá? E a gente conversa um pouquinho mais sobre esse assunto no vídeo e ele vai estar saindo logo depois do culto, no máximo amanhã, tá? Mas a questão é a seguinte, meu irmão, minha irmã. Os pastores, o conselho esteve reunido a respeito dessa liberação que a Prefeitura de Campinas, desde segunda-feira passada, já deu, para que as igrejas estivessem reunindo com 20% da sua capacidade, tá? 20% da sua capacidade, além de outros requisitos que consta nessa portaria. O conselho entende, meu irmão, e aí eu quero dizer também, particularmente, né? Eu, pastor Gerson e cada um dos presbíteros entendemos que, nesse instante, não é de bom tom que nós possamos voltar. Porque se nós fizermos isso, nós estaremos colocando a sua vida em risco. A sua vida em risco, a sua segurança. Então, nós, como conselho, optamos por continuarmos neste domingo de hoje e no próximo ainda fazendo a nossa transmissão através da nossa live. O que vai acontecer depois, nós vamos voltar a conversar, estamos acompanhando tudo para que, de fato, nós possamos ter segurança absoluta e tranquilidade absoluta no nosso retorno. Todos nós estamos morrendo de saudades, não tenha dúvida disso, meu irmão. Mas, nesse instante, é bom que a gente ainda aguarde um pouco mais para que a gente possa ver o que vai acontecer, né? Com essa questão da pandemia, com essa questão na cidade de Campinas. Então, ainda no próximo domingo, estaremos fazendo o nosso culto online. E aí, o conselho vai sentar, vai conversar para decidir como vai, então, continuar, dependendo das situações e tudo mais. Tá bom, meu irmão? Assista essa produção primorosa que foi feita entre eu e o pastor Gerson aí, e você vai entender um pouquinho mais, a gente conversa um pouco mais sobre várias questões a respeito dessa volta, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus tome conta de você, e eu quero, nesse instante, orar por você, pela sua família, encerrando o nosso culto, colocando as nossas vidas nas mãos do nosso Deus, para que a gente tenha essa semana aí na presença dele e fazendo absolutamente a vontade do nosso Deus. Abaixa a tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos mais uma vez e vamos nos colocar nas mãos do nosso Deus mais uma vez. Bendito Deus, bendito Pai, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado pela tua paciência para conosco. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho. Obrigado a Deus porque o Senhor de fato nos ama e a sua bondade alcançou a cada um de nós. Deus, cuida de cada um dos meus irmãos e irmãs, de cada um das pessoas que estão assistindo essa live. Que o teu Santo Espírito esteja cuidando, zelando da vida, do coração e da mente de cada um deles. Deus, não permita que nenhum deles, ó Deus, se perca. Dá-lhes entendimento para poder discernir este tempo em especial com as questões espirituais, ó Deus. Guarda, protege o teu povo, sustenta o teu povo. Guarda aqueles irmãos e irmãs, aqueles que nos assistem, trabalham aí nos hospitais, sejam quais áreas forem, ó Pai. Dá-lhes a tua proteção. Dá a nós, tua igreja, a oportunidade de vivenciarmos o teu evangelho, para de fato fazermos a tua vontade. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus esparramado por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém.
Boa semana, que Deus cuide de você. Vá na sua célula, frequente sua célula e convide aquele que é membro da igreja que não tem célula, tá bom? Leve ele também, mas leve principalmente aquela pessoa da sua família, do seu contexto. Claro que nós estamos fazendo online, né? Mas encaminhe para esses seus amigos a chave para ele poder participar, né? O link, tá bom? Deus abençoe e uma boa semana.